Bom, pessoal, boa noite. Vou gravar um videozinho aqui. Eu assisti aquela série Stranger Things, né? Que tá até em alta aí agora, que saiu a última temporada. Acho que faz um tempo já que saiu também. E eu vi algumas coisas ali, até uma inscrita que me falou pra assistir. E eu acabei demorando um pouco, mas assisti agora. Tem algumas coisas interessantes, né? Que eles mostram ali a questão do mundo invertido. E eu achei algumas partes que dá para fazer umas associações aqui com algumas coisas bem estranhas que eu tenho, né? A série basicamente ela mostra a, é, quem quiser saber mais assiste aí a série, né? Mas tem lá a cidade de Hawkins, né? Que anomalias acontecem na cidade. E na série a cidade ela seria a parte de cima, né, de um portal que eles chamam de mundo invertido, que seria um buraco de minhoca, né? O buraco de minhoca é o mundo invertido. E você tem o vilão, o mundo do vilão, que é o Vecna, né, que seria o abismo. E o Vecna está tentando invadir a Terra através do mundo invertido na cidade de Hawkins, que é a cidade lá, né, do onde se passa, né, a história. E eu achei interessante essa estrutura do buraco de minhoca, né, porque isso aqui foi, acho que uma das poucas coisas que a Sinarquia deixou o Einstein mostrar, né, na pesquisa dele, que era a questão da singularidade, né, do buraco de minhoca. Porque a física que a gente tem na Terra, né, ela não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque ela é manipulada pelos seres de Shambhala, né? Os seres de Shambhala, eles não querem que os humanos cheguem em lugar nenhum, né? Por quê? Porque se os humanos, se a física fosse verdadeira, né, fosse real, se a ciência nesse mundo fosse levada a sério, os cientistas iam perceber que esse mundo na verdade não é real, né, que esse mundo é uma simulação. E é por isso que a ciência nunca chega em lugar nenhum, né, porque ela é totalmente manipulada pelos seres de Shambhala, né, da maçonaria da Fraternidade Branca, exatamente para não chegar em lugar nenhum, né? As pessoas às vezes perguntam, mas por que esse mundo nunca chega em lugar nenhum? Porque ele foi criado exatamente para isso, né? Para ser uma prisão que nunca chega em lugar nenhum. Por isso que os seres não permitem a evolução. Eu acho engraçado porque os seres de Shambhala, eles falam de evolução, mas eles não permitem a evolução verdadeira. Por quê? Porque a evolução verdadeira iria nos tirar daqui, porque a gente ia perceber que esse mundo é uma mentira e ia querer sair daqui, né? Mas enfim, voltando aqui para a série, o Einstein traz essa ideia do buraco de minhoca, mas eu achei interessante isso daqui. Por quê? Porque o buraco de minhoca na série, olha que doideira isso, o buraco de minhoca na série, ele é um mundo que é uma passagem entre dois mundos, mas olha a estrutura desse mundo. Ele é um mundo sustentado por uma esfera de energia e cercado por uma muralha. Olha que doideira isso. Não é exatamente esse o modelo da Terra plana? Uma esfera de energia sustentando um mundo cercado por uma muralha, né? Então você tem aqui no mundo invertido, lá de Hawkins, você tem uma esfera de energia no centro e um círculo, que é uma muralha gigante de carne lá, de seres mortos lá, de alienígena, né? De carne de alienígena, cercando toda a volta, né? Então você tem uma esfera de energia no centro com um grande funil assim, que é uma muralha gigante cercada, né? E tem até uma frase aqui do personagem que ele fala, Uma única fonte de energia que mantém aquela muralha imensa em pé. Eu acho que... ele fala uma única fonte de energia que mantém aquela muralha imensa em pé. Olha que interessante isso, né? Não é exatamente o Sol negro da Terra plana? O Sol negro, que é uma energia que sustenta toda a simulação da Terra, que é cercada por uma muralha de gelo. É exatamente o modelo da Terra plana. Mas aqui eles mostram de uma outra maneira, né?
Ó, então você tem uma Terra com uma esfera de energia gigante no centro, ó, uma esfera de energia que sustenta uma grande muralha em volta, né? Então quer dizer, é um mundo preso dentro de uma muralha, né? Aqui no caso é uma muralha de carne, de alienígena, de ET. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó, tá vendo uma esfera invisível, né? Uma esfera de energia. Ó, dá pra ver mais ou menos. É que eu tive que filmar a TV porque não tava na televisão, né? Mas ó, olha lá, ó. Tem uma esfera aqui, ó, de energia, ó. Não dá pra ver muito bem, né? Porque a qualidade da imagem tá daquele jeito. Mas é bom que o YouTube não pega muito também. Olha lá, ó. Mas tem uma esfera aqui, ó. Uma esfera gigante de energia, ó. Depois eles atiram nela e ela fica vermelha, mas é uma esfera, ó. Um centro com uma esfera. Eles atiram nela depois e ela fica vermelha, ó. Tá vendo? Então você tem, ó, presta atenção nisso, uma esfera de energia que sustenta uma muralha gigante. E não, ó, agora isso aqui, tá? Isso aqui é um livro que o, nossa, isso aqui é muito louco, gente. Vocês não têm noção, vocês não têm noção do que é isso daqui, tá? Isso aqui é o livro que o personagem encontra, que descreve a física por trás da muralha, né? A física por trás do mundo invertido, do buraco de minhoca. Isso aqui, gente, vocês não têm noção, tá? Isso aqui, ó, presta atenção nesses desenhos. Agora eu vou mostrar para vocês os desenhos de um físico que fez os desenhos, um físico alemão que fez os desenhos depois que ele tomou chá de cogumelo, tá? Olha isso aqui. Isso aqui é o desenho de um físico alemão, um físico de verdade, tá, gente? Físico mesmo. Depois que ele tomou chá de cogumelo. Olha isso aqui. Ele tomou chá de cogumelo. Tanto que esse é o modelo da Terra que eu acredito, porque isso aqui é de um físico, tá? As pessoas acham que fui eu que fiz aqueles desenhos que eu ponho no canal. Não, é de um físico, de verdade. É um físico mesmo, alemão. Tanto que você pode ver que os mapas aqui, tá vendo? Ó, ele fez esse desenho. Ó, olha isso daqui. Olha isso aqui. Isso aqui é de um físico alemão, tá? Ele fez a Terra dentro de um hipercubo. Olha isso. Isso aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá, ó. Terra, isso aqui é a Terra dentro de um cubo. Dentro de um hipercubo. Ó, tá vendo? Tá escrito em alemão, ó. Ó, tá escrito em alemão, porque isso aqui é de um físico alemão, tá? Ó, ele desenhou a Terra dentro de um hipercubo. Ele viu, segundo ele, tá? Ele viu isso daqui, ele tomou chá de cogumelo, entrou em transe, né? Foi levado lá pro astral, sei lá pra onde. E ele viu essa estrutura, tá? Ele viu, ele desenhou o que ele viu. Presta atenção nisso. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Mesma estrutura. Ó. Uma singularidade dentro de um cubo, dentro de um círculo. Dentro de outro círculo maior. E aqui... Ó, aqui, olha que loucura isso. Aqui ele colocou as 13 esferas. Ó, o firmamento, tá? A Terra, ó, que é a Terra estacionária. A primeira esfera é a esfera da Terra. A Terra estacionária aqui, ó. Segunda esfera, a esfera da Lua.
ela dá a volta na Terra em 28 dias aproximadamente. Ó. Segunda esfera, ó, esfera, né, em alemão, Mercúrio, 88 dias para dar a volta na Terra. Terceira esfera, Vênus, aqui ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Aqui o Ouroboros, ó, Leviatã, a barriga do Leviatã, ó, Leviatã Ouroboros, né? A serpente maligna, a serpente da escuridão, né? E vai subindo, ó. Aqui, ó, oitava esfera, Rassatã, ó, o Ouroboros. Ó, isso aqui é de um físico, tá, gente? Um físico desenhou isso aqui, não fui eu, não. Tá? Eu só passei isso daqui pra tecnologia, né? Eu peguei esses desenhos depois e passei isso daqui pra tecnologia. Ó, você tem o zodíaco, tá vendo aqui, ó? Ó, o zodíaco. Ó, isso aqui são os zodíacos, ó. Ó, aquário, os gêmeos, ó. Acho que é os gêmeos isso aqui. Não lembro muito bem o desenho agora. Não, acho que não, é outra coisa. Eu não lembro mais ou menos o desenho, mas é o zodíaco, ó. Peixes, tá vendo? Que é o zodíaco, ó. Touro, peixes. A Virgem, Libra, entendeu? Acho que aqui é Escorpião. Isso aqui é o modelo que também é dos gnósticos antigos, tá? Lá dos gnósticos. Olha que doideira, é o que eu falo dos gnósticos, né? Os gnósticos no antes de Cristo, tá? Lá no ano zero, lá quando o pessoal falava que eles eram um bando de maluco que vivia em caverna, eles acreditavam nisso daqui, tá? Para eles a Terra era um grande simulador, ó, que era uma máquina rodando em várias dimensões e a Terra era o centro, a singularidade. A Terra era uma esfera que era o centro de uma singularidade de várias camadas. E isso para os gnósticos, tá? Antes de Cristo eles já falavam isso. E tudo isso rodava dentro do Ouroboros, que é o programa de repetição, né? É um programa de reciclagem de energia, é repetição fractal, que é o que eu falo, que a Terra é um esquema mundo de repetição fractal. O Ouroboros, né, que é o programa que simula o infinito, ele é um programa de repetição que simula uma eternidade dentro de uma mentira, dentro de uma ilusão, que fica se repetindo, né, uma fractalização do tempo. O próprio tempo é uma fractalização, né, uma simulação que se repete, gerando novos ciclos. Para os gnósticos, isso tudo era uma grande cadeia, né, eles chamavam de demiurgo anima mundis, né, o mundo animado do demiurgo. E eu vou continuar com os desenhos, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Isso aqui é de um físico alemão, tá? O desenho é de um físico alemão. Olha que interessante. A Terra, ó, o centro de uma singularidade. Não é exatamente o que está mostrando aqui na série. Ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui que doideira. A Terra como um centro, ó, de uma singularidade. Olha isso, olha esse desenho e olha esse desenho de um físico alemão, isso aqui, tá? Não é meu não. Ó, olha isso. Que doideira. E olha o que ele escreveu aqui, ó. Demiurgo, ó. Material, né? Reino da matéria. Domínio da escuridão, ó. E aqui em cima a suástica canhota, ó, Deus pai de todos, né? Que é o Odin, Alvatergot, né? Que é o Deus pai de todos, né? O reino da luz e do amor, da verdade. É isso aqui, ó. E olha o que ele desenhava aqui, que interessante, ó. Ó, o Ouroboros, né? O símbolo do infinito. E daqui para baixo era prisão para os gnósticos, né? E daqui para cima era o reino da liberdade, do amor, né? Da luz. Olha que doideira isso. Isso aqui de um físico, tá? Novamente desenho de um físico. Tá vendo aqui, ó? O reino do demiurgo. A Terra como centro de uma singularidade de várias esferas. E olha que interessante. Isso aqui é na série. Eles dizem que o Vecna, né, o Vecna, que é o vilão da série, prendeu as crianças em uma grande espiral
de várias camadas. Olha isso, que doideira. O Vecna prendeu as crianças numa espiral de várias camadas. O que o Luiz Felipe Moiano fala na Sabedoria Hiperbórea? Que a espiral é o próprio demiurgo. Não é isso que ele fala? A espiral é o próprio demiurgo. E na série, as crianças estão presas numa espiral, de várias camadas. E essas camadas alimentam o Vecna, né? Cada criança presa numa camada alimenta o Vecna. E olha isso que interessante. Esse aqui, novamente, o desenho do físico alemão, uma espiral de várias camadas. Aqui. E segundo o próprio John Dee, né? Segundo o John Dee, né, que é o que nos diz a Sabedoria Hiperbórea, a Terra era o centro de uma singularidade, tá vendo aqui, de uma torus de várias camadas, ó que interessante, o desenho da série e o modelo da torus, né? Uma espiral de várias camadas, tá vendo aqui, que é o modelo do som, né? Isso aqui é criado através do som, uma espiral de várias camadas, né? Por isso que o demiurgo criou a melodia das mônadas, né? Que é uma grande prisão em espiral, tá vendo aqui, É uma bobina, né, de criação de energia. E a Terra, segundo o físico alemão, tá novamente, gente, esse desenho que eu trago é de um físico alemão, né? Eu tinha o Telegram dele, depois eu vou ver se eu acho o Telegram dele, foi onde eu peguei esses desenhos. E você sabe o que é mais louco de tudo isso? Esse físico, ele fez esses desenhos em 2021. Até antes, na verdade, mas ele postou em 2021. E a série soltou isso aqui agora, em 2026. Né? Eu nem sei se foi esse ano ou ano passado, mas enfim. Os desenhos da série vieram depois dos desenhos desse físico, né? Olha que doideira isso. Então, uma cebola de várias camadas, né? O Vecna prendeu as crianças numa espiral de várias camadas, né? E aí, se você trocar o Vecna por demiurgo, você descobre onde a gente tá, né? Enfim. Tem algumas outras analogias nessa série que dá pra fazer, tá? Mas eu achei meio pesado, eu nem vou falar muito dessa série aí, não. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver essa parte aqui. Esse lugar, o mundo invertido, não é outra dimensão. Não é um outro mundo. Olha lá, Um buraco de minhoca. Esse lugar, o mundo invertido. Ele fala, esse lugar, o mundo invertido, Outra dimensão. não é outra dimensão. Não é um outro mundo. É um buraco de minhoca. É um buraco de minhoca. Entre dois pontos no tempo e no espaço. É uma ponte entre dois pontos no tempo e no espaço, né? Que é exatamente a Terra. A Terra é uma singularidade e a Terra é o encontro de dois mundos, né? Que os gnósticos chamavam de dois universos. Os gnósticos falavam que tinha o reino da luz, que é de onde a gente veio, né? Que era aqui, fora da simulação, o reino da luz. E o demiurgo inversor criou o reino das trevas, e a Terra seria a singularidade, aonde os dois reinos se encontram, entendeu? É daí que surge a ideia da Terra plana, é o encontro de dois pontos, é a singularidade, entendeu? É o encontro de dois reinos. Então a Terra seria o ponto central de um buraco de minhoca. Olha que doideira, não é exatamente o que ele falou aqui, olha isso aqui. Desenho da série. Olha lá, ó. Agora ficou. Deu pra ver certinho, hein? Olha isso. Desenho da série. E o desenho do físico alemão, que é o modelo dos gnósticos. Onde a Terra é o centro, né? Aqui na série, o mundo invertido é o centro.
e aqui a Terra é o centro, né? E tem até o símbolo do sigma, né? Se você deitar o sigma, você tem o M da maçonaria, né? E aqui, ó, você tem a Terra como centro da singularidade, né? E olha que interessante. O que a Blavatsky dizia? A Blavatsky dizia que o plano astral é um espelho invertido, né? Um mundo invertido. Aqui na série eles dizem que o mundo invertido é um buraco de minhoca, né? E que o mundo invertido é um reino que tem uma esfera de energia no centro cercado por uma muralha. E o que os terraplanistas dizem? Que a Terra é um reino que tem uma esfera de energia no centro, que é o Sol Negro, cercado por uma muralha de gelo, né? Quer dizer, olha que doideira isso. E aqui, ó, também, só para complementar, né, o desenho do alemão, ó, novamente mostrando. Isso aqui é um desenho, ó, segundo o físico alemão, o que ele viu, né, quando tomou chá de cogumelo foi isso aqui, né, ele viu um reino invertido, um espelho invertido, com uma singularidade no centro. Entendeu? Por isso que eu falo, quando o pessoal fala das terras intraterrenas, não é que tem uma terra embaixo da terra. É que quando o pessoal entra aqui no portal da Antártida, eles saem pelo Sol Negro. Eles vão para outra dimensão, tá vendo? Então é um mundo invertido, né? Que é o que a Blavatsky dizia do plano astral, que é um reino invertido. Isso aqui, novamente, é o desenho de um físico alemão. Ó. Ele fez o centro de uma espiral, né? E no centro o Sol Negro. E é interessante porque, segundo esse físico alemão, ele falou que esses seres que invadiram, que tomaram aqui a Terra, eles inclinaram o eixo da Torus, né, para fechar a saída, tá vendo? Ó? É daqui que vem aquela ideia da ciência de que a Terra tem dois polos norte, né? Tem o polo físico e o polo magnético. Por quê? O polo físico é o norte mesmo. E o polo magnético é a energia do Sol Negro que esses seres eles inclinaram de propósito, né, para fechar os portais, tá vendo? Tanto que esse alemão ele fez duas espirais, ó. Ele faz a espiral do norte verdadeiro, que é aqui, ó. Essa aqui é norte, ó, Nordhimmel, né, que é o norte. E a espiral inclinada, né, que esses seres das outras dimensões, quando eles começaram essa guerra aqui na Terra, nesses outros planos, eles inverteram, ó, a polaridade do Sol Negro, tá vendo? Ó, em 23 graus, 23 graus e meio, né? Por isso que o eixo da Terra é inclinado 23 graus. Na verdade não é o eixo da Terra, é o eixo do Sol Negro que está dentro da Terra, entendeu? É a pedra negra, né? A esfera de energia que sustenta esse reino, que é onde a gente está, né? E agora não é a série, agora é um mundo que a gente pensa que é real, pelo menos, né? Mas é mais ou menos isso aí, ó. Tá vendo? Ó? Exatamente o desenho da série, ó. Uma esfera, né? E é interessante que esse aqui também é o desenho que o Moiano faz para mostrar o espírito. Ele desenha o espírito como uma esfera cheia de setas, né? Lá para quem leu os Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea sabe que o Moiano usava um desenho muito parecido com esse aqui para falar sobre o espírito, né? Que até acho que até o Drusilo fala que é o átomo, né? Lá no canal novo dele tá falando isso aí. E é interessante, ó. E continuando aqui, né? A ideia da série. E é daqui até que eu acho que vem a ideia da Terra plana, né? Muita gente até me critica aí já vieram até no privado, né? Falar que eu defendo a Terra plana. Eu acredito sim que a Terra... Não a Terra plana do jeito que os terraplanistas acreditam na Bíblia, papapá, até porque eu acredito no Demiurgo, eu nem acredito que o Deus da Bíblia seja uma coisa boa, né? Mas eu acredito sim que a Terra é o centro desse buraco de minhoca, dessa singularidade onde a gente está, né? É que nem o cara fala aqui na série, é um único ponto de energia que sustenta um reino, e esse reino é um plano de existência,
entendeu? Então a nossa perspectiva aqui é de uma terra plana, cercado, né, por uma barreira de energia, que a gente vê como se fosse uma muralha, né? Tanto que é interessante, né? Por que tem gelo na Antártida? Porque, na verdade, tudo era coberto de gelo, mas quando liga o Sol Negro, o campo magnético do Sol Negro, ele vai descongelar tudo até onde ele chega, né? Então, até onde vai o campo, é que nem aqui na série, ó. O reino do mundo invertido, ele expande até na muralha, ele para na muralha. Por quê? Porque a muralha é até onde vai o campo magnético daquela esfera que sustenta tudo, né? Da esfera que eu mostrei aqui no vídeo. E a Terra é a mesma coisa. Até onde vai o campo magnético do Sol Negro, ele derreteu o gelo e toda a natureza começou a crescer, começou a se desenvolver, né? Mas além do campo magnético do Sol Negro não tem mais nada, porque está tudo congelado. Por quê? Porque é o vácuo do espaço, né? O vácuo, além do vácuo, você não tem nada, entendeu? Porque não tem energia para criar vida lá, né? É até o... Não é esse desenho aqui não. Deixa eu ver se eu acho um outro desenho que eu tinha aqui, que é o mais completo. É até interessante, ó, que segundo esse físico alemão, tá? Segundo ele fala que a cada volta que os planetas dão em volta do Sol, eles elevam a substância gasosa, né? Porque o que a gente chama de planeta, o que a gente vê como planeta, são estruturas de gás presas no vácuo do éter. E essas estruturas, a cada volta, elas elevam a substância gasosa delas a 1/8, né? Porque os gases também são feitos por oitavas, né? E elas fazem esse movimento aqui no céu, ó. Isso aqui é um planeta fazendo um movimento retrógrado. Tá vendo que ele sobe em espiral? Todos os planetas sobem em espiral, né? A cada volta que eles dão em torno do Sol. E é interessante isso, porque muita gente não entende esse modelo. É esse modelo aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Vou explicar, ó. Você tem a esfera primeira, que é a esfera de cristal, tá? Tá vendo aqui, ó? A esfera primeira, que os gnósticos chamavam de primum mobile, né? A esfera primeira, que na verdade pra gente seria a última, né? Porque a gente tá aqui na Terra. Aí você tem os planetas, ó. Isso aqui é a órbita dos planetas, tá vendo? Todos os planetas giram em torno do Sol, enquanto o Sol gira em torno da Terra. É isso que a ciência confundiu. E aqui você tem a Terra, ó, que seria as muralhas de gelo. Aqui no centro o Sol Negro, que sustenta tudo isso. E aqui, ó, é o vácuo do éter, né? Space Vacuum, né? Que é o vácuo do éter em volta aqui, ó. Entendeu? Esse aqui que é o modelo dele, que ele... E tudo isso está refletido na Lua, né? Que esse aqui é o mapa da Lua. Isso aqui é de um físico alemão. Ó. Pode ver que está tudo em alemão. Esse aqui é o desenho original dele. Ó, aqui tem os eclipses, ó. E o modelo dele explica tudo. Tudo. Ó, essa aqui é a assinatura dele, ó. S-Bini, ó. O modelo dele explica tudo. Todos os eclipses, tudo. Tá vendo aqui, ó? Ó, eclipse parcial, eclipse total, eclipse da lua de sangue, ó. Tá vendo? Ele explica tudo. Tudo. O modelo dele explica tudo, tá? E aqui, tá vendo aqui, ó? O mapa da Lua, ó. Olha lá, a Lua tem tudo. É daqui que a gente tira todos esses desenhos, tá? E eu tô trazendo isso aqui porque eu achei interessante por causa da série, né? O que a série mostrou. A série mostrou um mundo cercado por uma muralha, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o outro vídeo. Esse lugar, o mundo invertido. É, ó. Deixa eu ver se vai mostrar. Esse lugar. Não, acho que não é esse aqui não. Esse aqui é esse aqui? Deixa eu ver. É aqui, ó.
Eles abrem um buraco na muralha. E aqui é interessante também, né? Porque eles abrem um buraco na muralha e olha só, a casa vai pro vácuo, né? O vácuo do espaço. Olha lá, ó. Foi tudo pro vácuo, né? E olha o desenho. Esse aqui é um mundo invertido. Olha lá, ó. É uma espiral, uma espiral não, é um cone gigante. É tipo um cone, né? Tipo esse desenho aqui, ó. Né? Olha lá, olha que interessante. Olha isso aqui. Desenho da série, do mundo invertido. E esse aqui o desenho do físico alemão da Terra. Olha só. Né? Um buraco de minhoca. Tá vendo? E isso aqui eu acho interessante, porque quando o pessoal na série destrói lá e dá um tiro na esfera de energia, eles abrem um buraco na muralha e quase que morre todo mundo lá. Muitas coisas são sugadas para fora e jogadas no vácuo do espaço, né? E eu acho interessante porque os seres dos outros planos, eles nunca interferem no que acontece aqui, né? Os deuses, né, os supostos deuses, os ditos deuses aí que controlam esse lugar, eles não estão nem aí porque acontece aqui na Terra. Eles literalmente não fazem absolutamente nada. Pode acontecer qualquer coisa, que é criança morrendo, crianças sendo violadas de todas as maneiras possíveis, a humanidade sendo escravizada, torturada, espancada, judiada. Eles não estão nem aí, eles não se importam com absolutamente nada que acontece aqui na Terra. Nada pra eles, não estão nem aí porque acontece aqui. Mas quando o Almirante Byrd foi jogar uma bomba atômica lá na Antártida, aí eles destruíram toda a frota dele, né? Interessante isso, né? Quer dizer, quando os caras foram lá na Antártida mexer nas paredes da prisão, né? Porque lá é onde ficam as paredes da prisão. Aí esses desgraçados apareceram e interviram, né, interviram pra falar assim, opa, aqui vocês não podem mexer não, né, aqui vocês não podem mexer, aqui na beirada do mundo aqui vocês não podem mexer. Interessante isso, né, tanto que na série, aquele molequinho ali, esqueci o nome dele, acho que é Franklin, ele fala que se as paredes da muralha caísse, todo mundo ia morrer, né? Porque a singularidade ela ia explodir, ia todo mundo pro vácuo, né? Ia morrer todo mundo. E eu acho interessante isso aí, né? Porque os seres que controlam esse lugar desgraçado que é essa simulação, eles nunca fazem nada, eles nunca se importam com absolutamente nada. Mas se for lá mexer na Antártida, eles ficam loucos, né? Engraçado isso, né? Lá não pode mexer. Entendeu? Lá não pode mexer. Por que será, né? Quer dizer, lá nas paredes, lá nas beiradas, quando o Almirante Byrd, lá o pessoal foi lá na Operação High Jump jogar bomba lá, eles fizeram todos os governos assinar um tratado. Falaram, não, aqui vocês não podem mexer não, né? Entendeu? Quando jogaram bomba atômica no Japão, aí foda-se, né? Se é que jogou mesmo. Tem gente que fala que é teoria da conspiração, não sei o que, mas enfim, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, tudo aí, né? Estouraram as bombas. Quando tá judiando da população, tá torturando o povo, eles não fazem absolutamente nada. Eles não estão nem aí. A verdade é essa: os seres que controlam essa simulação são psicopatas e eles não se importam nem um pouco com o que acontece aqui dentro. Agora, quando a gente fala em sair daqui, quando o pessoal foi xeretar lá na Antártida, aí eles ficaram bravos, né? Interessante isso, né? É uma analogia interessante também. Porque é o que fala aqui na série. Eles foram mexer nas paredes aqui, destruíram o núcleo lá, né? Tiraram no núcleo e as paredes quase partiram. E o cara fala, né, na série, que se as paredes partissem, todo mundo que estava ali ia morrer, né? Na singularidade. E é interessante isso aí, né? Porque se a gente está mesmo no centro de uma singularidade, é a Terra que está sustentando toda essa merda desse universo aqui desgraçado. E a nossa energia que está sustentando toda essa merda. E é por isso que eles mantêm a gente aqui e não ensinam a gente a sair daqui de jeito nenhum. Por quê? Porque eles precisam dessa singularidade, entendeu? Para fazer os outros planos. É como se a Terra fosse o centro de um elevador, né? Quer dizer, a Terra tem que continuar existindo para o elevador continuar funcionando.
É mais ou menos por aí a coisa, né? E essa série aí, quem quiser assistir, né, é Stranger Things. Essa aqui já é, acho que é o último, um dos últimos capítulos já. Mas assiste lá essa série, tem muita coisa boa, né? Tem até umas crianças que ficam presas. Olha só que interessante a analogia. As crianças ficam presas dentro de um mundo, e esse mundo é a memória do Vecna, né? Quer dizer, as crianças estão presas dentro de uma memória, né? De um registro de memória do Vecna, que é um vilão lá, né? E fazendo uma analogia, né? Nós estamos dentro de um mundo, de um esquema mundo que é uma memória, né, desse ser que a gente chama de Demiurgo. A Terra onde a gente está hoje é uma memória dentro do espaço, né? É um ponto no espaço-tempo da memória do Demiurgo, né? Mais ou menos onde a gente está hoje. É uma singularidade que é simulada dentro desse ser, né? Essa mente que a gente chama de Demiurgo. E para quem assistir a série, né, tem lá a analogia falando de camazotes, né? Nós estamos presos em camazotes. Basicamente é isso. Quem quiser saber mais, assiste lá a série. Não vou falar muito disso aí, porque eu acho meio pesado. Mas é isso aí, né? Só falta agora eu descobrir como sair de camazotes. Só isso que falta.